Salve, salve galerinha, tamo junto aí pra mais um vídeo e o negócio é o seguinte, cara, durante a ascensão do Flamengo em 2019 eu trouxe aqui diversos pontos e diversos méritos, né, daquele trabalho que levaram aí o Flamengo à conquista do Brasileiro, da Libertadores no mesmo ano, as conquistas até desse primeiro semestre, né, como as Recopas, o Campeonato Estadual. E mais do que isso até, né, aquele Flamengo do Jorge Jesus, ele era uma máquina, cara, era um time difícil de parar aqui dentro do futebol brasileiro, mas desde a saída do Jesus essa máquina ficou enferrujada e ninguém conseguiu mais fazer esse time engrenar, né? Nem o Domenech e até agora o Rogério Ceni também não, né? Protagonizou aí dois episódios inesperados aí, né? Contra o São Paulo ainda um pouco mais justo o confronto, né? Mas contra o Racing, cara, não tem papo, né? Aquele time do Racing é muito ruim. Então assim, né, esses recentes resultados do Flamengo, eles deixam uma lição pra gente, né? Por que um time tão bom, com um elenco tão forte, que foi campeão de tudo no ano passado, por que tá acontecendo, né? Que é eliminado por um time como o Racing na Libertadores dentro de casa, né? Então se a gente olhou pro lado bom, a gente também tem que olhar pro lado ruim e entender o que não tá dando certo, né? Então antes que você se descabele aí do outro lado, mas esse vídeo vai falar de Flamengo? Sim, o ponto de partida é justamente os resultados recentes do Flamengo. Até porque a gente só vai entender qual é realmente o trabalho do Palmeiras e se as coisas estão sendo bem feitas a partir do ponto que a gente teria todo o cenário. Aí a gente vai saber, pô, tá, beleza, o Palmeiras tá nesse nível e ele pode chegar até tal lugar. Se a gente viver numa bolha, não olhando pros lados para entender o que os rivais estão fazendo, a gente vai se perder, cara. A gente vai se perder no tempo, né? Inclusive tem muitos torcedores do Flamengo aí que iam lá zoar a gente nas lives, não importa o que digam, aqui nos vídeos também, falando que o Flamengo era imparável, que era isso, que ia pegar a gente e ia trucidar na Libertadores e pá. Eu acho que esse é o reflexo do torcedor que vive na bolha, né? A gente vem dizendo há muito tempo que o Flamengo sim é um time forte, é um time que tem condições, teria condições aí de conquistar títulos, era um dos favoritos, né, tanto na Copa quanto na Libertadores, mas que já não era mais o Flamengo do ano passado, já não era o mesmo time do Jorge Jesus, né? E para esse cara que se nega a ver isso, que se nega a enxergar o cenário como um todo, esse cara é o que cai do cavalo de maneira mais violenta aí, né? O tombo é maior. Mas enfim, eu separei alguns pontos aqui, porque eu acho que a gente vai conseguir até traçar paralelos entre o que o Flamengo tá passando e vai passar com o que a gente já passou e tá passando também, né? Vocês vão entender. Eu acho que vai ser um vídeo interessante pra gente discutir algumas coisas. Eu espero ver o seu comentário, a sua opinião aqui embaixo. Beleza? Então vamos lá. Cara, o primeiro ponto que eu queria falar é sobre reformulação de elenco, né? Porque é comum a gente pensar que quando um time é campeão, ainda mais no caso do Flamengo aí, que foi campeão de tudo, né? Você querer manter o time todo, né? Não, vamos segurar todo mundo, vamos dar bônus, vamos aumentar salário, vamos aumentar contrato, vamos fazer de tudo. Aquele jogador que tá emprestado, puta, a gente não pode perder, vamos contratar esse cara, pelo amor de Deus. E aí o que acontece, né? Você segura todo o time e no outro ano não é nada disso, né? O negócio não funciona, né? Isso vem se provando uma prática um tanto quanto... Eu não sei se errada, mas com certeza ineficaz dentro do Campeonato Brasileiro, né? É claro, se você tem um time que é campeão com bons valores, você tem que tentar, né, de alguma forma manter esses jogadores. Mas mais do que isso, você tem que pensar em como mantê-los motivados para uma próxima temporada, né? Porque é um cara que já conquistou títulos, é um cara que teoricamente vai ganhar mais e que ele pode sim sentar em cima da conquista, ele pode sim sentar em cima do contrato e por aí ficar, né? O jogador brasileiro, ele parece cada vez mais acomodado e parece que ele fica satisfeito cada vez mais rápido, né? Basta aí uma conquista para no outro ano ele tá, né, de boa, ele não apresentar o mesmo desempenho, ele começar a torcer o nariz para algumas situações, como se ele fosse maior do que a instituição, como se, né, ele fosse maior do que ele realmente é. Então isso tem se provado uma coisa, infelizmente, corriqueira, né, no futebol. Então esse negócio de manter o elenco, de reformular o elenco, são coisas que precisam ser muito bem pesadas de uma temporada para outra. Porque depois que você investiu pesado para manter o seu elenco e não conquista título, você faz o quê? Né? Porque se você tem um elenco milionário que se destaca demais em cima dos outros concorrentes, você precisa ganhar, cara. Se você não ganha, você vai ter um buraco gigantesco no seu orçamento para a próxima temporada. Então, tenha certeza, o Flamengo tá lascado para 2021, porque o elenco é muito caro,
não atingiu os resultados, não atingiu as metas que se esperava dele, o dinheiro não vai entrar e ainda tem um agravante de um ano de pandemia. Então o Flamengo vai sim sofrer no próximo ano. E não parece o que o Palmeiras passou em 2019? Quer dizer, você acha que... Por que o Palmeiras não fez contratações esse ano? Por que o Palmeiras enxugou folha salarial? Por que as coisas foram tão estranhas? Porque em 2019 se fez a transição errada do ano que foi campeão, de 2018 para 2019, se fez a transição errada, né? Pagou muito mais para jogadores que talvez já tivessem até encerrado o seu ciclo no Palmeiras. E aí os títulos não vieram, e o buraco apareceu, e a gente está colhendo esses frutos agora. É o que vai acontecer certamente com o Flamengo para o próximo ano. Um outro ponto que eu queria falar, time com dinheiro sempre precisa gastar dinheiro, ele nunca pode pensar numa alternativa diferente, ele nunca pode olhar para sua base, né? No Brasil, é impressionante como existe uma megalomania dos times que conseguem investimentos, né? Para mostrar quem faz a maior contratação, quem paga mais, quem tem a maior folha, quem não sei o que, quem tem o elenco europeu. Isso é uma grande besteira, cara. Esses delírios fazem com que jogadores medianos ou jogadores que já estão praticamente aposentados ganhem fortunas a duras custas dos clubes que vão precisar ser campeão todo ano para manter isso aí. E a gente sabe que não é assim, né? Então isso me parece um ponto também pelo qual o Palmeiras já passou e está colhendo ainda os frutos desse erro. E o Flamengo também tá passando, vai passar, né? Se você for analisar, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo tem boas bases, né? O Palmeiras praticamente nunca utilizou, tá utilizando agora, né? E o São Paulo, aí o Rogério, tinha bons jogadores na base também. A gente viu a base do Flamengo jogando contra a gente, apesar daquele time do Luxemburgo ser horrível, tinha bons talentos ali naquele time sim, que não estão sendo utilizados. Por quê? Porque as contratações precisam jogar, cara. Gustavo Henrique precisa jogar, Léo Pereira precisa jogar, Vitinho precisa jogar. Esses caras que foram contratados, eles têm que jogar, né? Por que será que eles têm que jogar se quando eles estão em campo, eles não representam, né? Eles não representam nenhum motivo para serem titulares. Isso não parece o caso de Bruno Henrique, de Ramires e Diogo Barbosa? É a mesma história, rapaziada. Enquanto os clubes ficarem nessa de contratação de empresário, de contratar porque é caro, de contratar porque... vão tomar no nabo, cara. Vão tomar sem dúvida, né? O Palmeiras jamais olhou para sua base. Se a gente for pensar, a contratação de 2019, o Felipão queria um jogador velocista. Precisava ter ido buscar o Carlos Eduardo, cara. Você tinha, sei lá, o Veron ali, não podia ter usado o Veron, você não podia esperar pelo Wesley. Precisava ir gastar uma fortuna no Carlos Eduardo? Sério? Não é a mesma coisa o Flamengo indo lá buscar o Michael. Precisava? Então, assim, esse é mais um paralelo que a gente pode traçar, né? De semelhanças entre as diretorias. Outra coisa, o Palmeiras só tá utilizando a base esse ano, porque a nossa torcida é extremamente chata. A gente ficou cobrando ali até os caras abrirem a guarda e falar, não, a gente realmente vai precisar utilizar a base porque a torcida tá em cima. E por que o Palmeiras não conquistou nada em 2019? Porque se tivesse conquistado, se tivesse arrancado rumo ao título do Brasileiro, esses jogadores hoje estariam sendo tudo vendido pro Shakhtar, como foi o caso do Vitão aí. Você viu a partida que o Vitão fez? Pois é, então... os jogadores estariam tudo sendo vendido a preço de banana para ficar bancando os custos do elenco principal, os altos salários do elenco principal, né? Então, tá aí, cara. Os clubes precisam parar com esse negócio, cara. A contratação de jogadores caros tem que ser pontual, tem que ser o cara que você tem mais certeza, tem que ser o cara que realmente vai mudar jogo para você. Mas não, eles pagam fortunas por jogadores horrorosos, pagam salários altíssimos para jogadores horrorosos, e aí precisa pôr para jogar, né? Contratou, vai deixar encostado no banco? Tem que pôr pra jogar, né? Pois é. Um outro ponto aí que eu queria trazer é que o futebol se resolve em campo também, né? Então não é o time com maior elenco, o time com a maior folha salarial, né? O time que tem mais jogadores caros aí que vão ser campeões. É claro, quanto mais jogadores bons você tem, as suas chances aumentam, né? Mas o futebol é jogado dentro de campo. Você precisa ter algo mais para ser campeão. Você precisa ter realmente um trabalho de comissão técnica e diretoria por trás de um elenco. Senão você até pode ganhar, mas ganha na aleatoriedade, né? E você não são ganhos consistentes. Cara, eu sempre destaco os trabalhos que Grêmio e Santos fazem, porque não tem o mesmo investimento de Palmeiras e Flamengo e estão sempre ali brigando por alguma coisa. O Santos vira e mexe, é um vice-campeão brasileiro, tá ali em terceiro, tá sempre ali, cara. E o Santos não tem de onde tirar. Fora que tem presidentes horrorosos, né? Cheio de problema, mas que dentro do futebol o Santos se entende. E outra coisa é o Grêmio também. Não tem o mesmo investimento, mas tá sempre ali, cara. Tá sempre ali. O Palmeiras teve aí
um bom trabalho em 2015 e 2016. Em 2018 eu já acho que foi mais na base da aleatoriedade e no escudo Felipão, que deu um choque de realidade a curto prazo e o time arrancou. Né? Mas nos outros anos não teve isso. Da mesma forma como o Flamengo teve em 2019 e nessa temporada não tá tendo. Porque apesar de tudo, rapaziada, as diretorias ainda, aqui no Brasil, ainda entendem e definem o futebol na base da aleatoriedade, cara. Porque depois de citar tantas semelhanças aí entre Palmeiras e Flamengo, é impossível fugir dessa afirmação. As diretorias brasileiras não sabem fazer a transição de uma temporada vitoriosa para outra. Eles não sabem. Tá mais do que provado, cara. Então, o Palmeiras não soube fazer isso de 2018 para 2019, não soube fazer isso de 2019 para 2020, a gente está trocando o pneu do carro com o carro em movimento, mas por sorte as coisas estão se encaixando muito, até pela figura do Abel, isso sim foi um grande acerto, mas não soube fazer transição. E o Flamengo não soube como trabalhar, a diretoria não soube como trabalhar depois da saída do Jesus. O Jesus é um cara que sabidamente resolvia muitas coisas lá dentro, era o cara que era chato, que estava se metendo em todas as áreas, era técnico, era diretor, era tudo lá dentro. E aí quando o Flamengo saiu, quando o Jorge Jesus saiu, pediu as contas aí do Flamengo, a diretoria foi fazer uma aposta no auxiliar do Guardiola, cara. Né? Quando... Sei lá, cara, na verdade eu acho que tinham algumas outras opções melhores no mercado, né? Então o Domenech aí, ele veio... cara, foi de certa forma um certo fiasco, né? E agora o Flamengo tá apostando aí na figura do Rogério Ceni, que eu acho sim que é um bom treinador, eu acho até que é uma boa aposta, mas que precisa ser avaliada com calma também, né? Porque ele é um técnico que ainda não pegou nenhum clube com essa grande expressão como é o Flamengo, né? Passou ali pelo Cruzeiro, mas o Cruzeiro tava pior que zona. Então ele não teve nem como desenvolver o seu trabalho. Mas agora ele chegou ao Flamengo e aí sim ele vai provar se ele realmente tá pronto para um grande trabalho ou se não. De repente o Rogério... Eu acho que o Rogério vai dar certo, mas ele pode ser que se confirme como um técnico aí de equipes medianas. Um técnico que quando vai para um time grande não consegue desempenhar um bom trabalho. E isso acontece com diversos técnicos. A gente pode citar vários, né? Como, sei lá, um Dorival Júnior da vida. Não sei. Mas enfim... Isso é algo que só o tempo vai dizer, mas também é preciso ser avaliado com calma, porque né, tanto torcedores quanto a imprensa entraram na onda do oba-oba. O Rogério chegou, nossa, mas um dia que o Rogério tá aqui já se sente a diferença, já se sente que ele é o cara certo, já se sente que ele revolucionou o Flamengo. Nossa, cara, não existe varinha de condão, as coisas precisam de tempo também, de tempo e de calma. E ele precisa saber se ele tá tendo autonomia para trabalhar, para escalar o time, porque... ele tem feito algumas escolhas, de certa forma, questionáveis, né? Mas enfim, rapaziada, eu queria saber de você se faz sentido isso aqui que eu falei, se esses pontos servem pra gente realmente ter atenção e ficar de olho para as próximas temporadas do Palmeiras, que é o que interessa pra gente, se a gente pode aprender com esses erros do Flamengo, ou se eu tô muito louco, se eu falei coisa aqui que não tem nada a ver. Então deixa aí no comentário o que você achou desse vídeo, eu quero muito saber a sua opinião, porque... eu acho que é um vídeo de debate, né? Talvez a gente possa até levar isso pra dentro de uma live e trocar ideia com o chat em cima desses pontos aqui. Tem muitos outros pontos pra gente conversar, mas é que aí seria um vídeo gigantesco. A gente pode discutir mais nas lives aí, beleza? Então, um abraço aí pra você, boa semana, bom resto de semana aí, né? Hoje já é quarta-feira, coisa linda aí, já o fim de semana chegando de novo. Um abraço, valeu, tamo junto, é nóis!